E nós vamos conversar com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Tentando aí, obviamente, né, a gente que acaba trabalhando no 7 de setembro se recuperar desse dia que foi bastante longo, né, Cláudio? Foi longo e foi, vamos dizer, mais um dia típico de governo Bolsonaro, né? Embora com uma data especial, né? A gente está falando aí do bicentenário da independência, né? Marcado aí esse dia também pela reunião de centenas de milhares de bolsonaristas nos eventos promovidos pelo presidente da República, pelos seus apoiadores Brasil afora, mas foi um dia típico no sentido de que, mais uma vez, a gente vê o completo desrespeito às leis, né? Inclusive a legislação eleitoral, o presidente cometendo aí abuso de poder econômico, abuso de poder político, transformando o que seriam atos comemorativos do bicentenário da independência em atos da sua campanha eleitoral e da sua autopromoção, né, da figura do presidente pessoalmente, chegou até a puxar um coro ali dos seus atributos sexuais, supostamente tidos por ele, né? Ou seja, foi um imenso desrespeito à democracia brasileira mais uma vez. Por isso que eu digo que foi mais um dia típico do bolsonarismo e, desse ponto de vista, nada muito surpreendente, né? Aliás, ontem eu diria, não houve nenhuma surpresa. Tudo que a gente imaginava que poderia acontecer, aconteceu. Tinha muita gente, porque o bolsonarismo tem, de fato, um apoio bastante significativo junto à sociedade brasileira, daí a sua resiliência, esse apoio que ele consegue sempre manter ali em torno de 30% do eleitorado, que aprova o seu governo, que diz que vai votar nele, e aí não seria de se espantar que num dia como ontem, com toda a convocação que foi feita, com todo o aparato governamental posto para trabalhar a favor disso, inclusive também com o uso da propaganda eleitoral no rádio e na TV na véspera, para fazer um novo chamamento a essa base bolsonarista para que ela fosse às ruas, não seria de se estranhar que houvesse tanta gente naquele lugar. E, enfim, o presidente atacando adversários, fazendo críticas ao funcionamento do sistema político brasileiro, fazendo ameaças não tão veladas assim ao próprio funcionamento do Supremo Tribunal Federal, né? Não xingou, não usou palavrão, não chegou a nominar de maneira mais direta nenhum dos membros do Supremo ou o próprio Supremo do ponto de vista de um ataque direto, mas deixou nas entrelinhas e permitiu que o coro de ataque tanto aos seus adversários políticos quanto o Supremo Tribunal Federal, adversários políticos eleitorais, vamos dizer assim, e o Supremo que ele transformou num inimigo político também, né, que, enfim, todos fossem ali atacados, instrumentalizando o 7 de setembro. É mais um dia de ladeira abaixo do país. Agora, Cláudio, você cita essa questão da presença, né, que realmente foram presenças bastante significativas em São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Brasília, mas quando a gente compara com o ano passado, foi assim, não existem medições confiáveis, né, mas foi aqui mais ou menos a mesma coisa, ou talvez até um pouco menos do que em 2021, só que esse é um ano eleitoral, justamente quando se espera uma mobilização muito maior da militância bolsonarista. Isso também não aponta ali uma certa, digamos, desmobilização de parte da base do presidente Jair Bolsonaro, ou na verdade que ele não conseguiu avançar em relação a essa base quando a gente toma como comparação ano passado, Cláudio? Olha, eu acho que os atos foram grandes por si mesmos, né? Os do ano passado foram também atos muito grandes, né? Se teve um pouco mais, um pouco menos de gente, acho que nem é esse talvez o fator mais importante. Acho que o fator mais importante é mostrar que, enfim, o bolsonarismo a gente não pode menosprezar, não se trata de um fenômeno político passageiro, pura e simplesmente, centrado única e exclusivamente na figura dessa liderança, embora ela seja, claro, para esse movimento uma referência importante, mas ele tem raízes na sociedade brasileira, no modo de ser dessa sociedade brasileira, e isso faz com que ele seja realmente capaz de convocar muita gente, mobilizar essas pessoas, né, engajá-las no seu movimento político. Acho que é isso que ficou claro mais uma vez. Agora, a gente não pode imaginar que vai conseguir traduzir imediatamente esse número que chama atenção do ponto de vista de presença na rua em uma votação portentosa, né? É uma votação significativa de qualquer maneira. Hoje o presidente seria um candidato competitivo para ir para o segundo turno, não para ganhar, mas para ir para o segundo turno. Isso é um desempenho político relevante. Mas gente na rua, milhares de pessoas na rua, não significam milhões de votos na urna.
né? É isso que eu acho que precisa ser entendido. E só para mencionar um exemplo, o meu colega Christian Lynch, lá da Unirio e do IESP, da UERJ, ele chamou a atenção de uma coisa muito importante, até ontem mesmo, né? Acho que numa postagem que ele fez no Twitter. O Christian Lynch, ele chamou a atenção que 2 dias antes do rechaço no Chile à nova proposta de Constituição, houve milhares de pessoas na rua marchando em prol do novo texto constitucional. Resultado a gente viu 2 dias depois, né? Uma derrota fragorosa do novo texto por 2/3. Então, não é porque o Bolsonaro coloca centenas de milhares na rua que ele vai, a partir daí, ganhar a eleição. Claro, ele vai instrumentalizar isso na campanha, vai tentar demonstrar aí que é alguém que tem muito apoio popular, né? Que está forte, mas daí a se tornar alguém vitorioso eleitoralmente vai uma distância monumental, né? E eu acredito que a situação dele, do ponto de vista eleitoral, é muito menos vistosa do que a situação que ele consegue demonstrar quando chama os seus próprios apoiadores à rua. Agora, em termos de discurso mesmo, Cláudio, desde ali do café da manhã, passando pelos discursos feitos em Brasília e também no Rio de Janeiro, a gente pode falar em moderação se considerar o nível habitual do presidente da República, que não é exatamente o mais moderado, mas ainda assim ele fez ataques muito fortes, né? Terceirizou, digamos, o ataque também ao Supremo Tribunal Federal em Brasília, quando ele depois disse que era a voz do povo, né, que vaiou o STF com aquela deixa, né, dele ali naquele momento, mas assim, ele acabou falando praticamente para o mesmo segmento de sempre. Ele não consegue ir além disso, Cláudio? Eu acho que ele não consegue ir além, né? O Bolsonaro é um líder de seita, né? E um movimento sectário como esse movimento dele, ainda que seja uma seita grande, tem por definição muita dificuldade de se amplificar, né? De arrebanhar o apoio de outros setores da sociedade. Ele não se importa, né, com outros setores da sociedade. É um movimento não pluralista, ou seja, quem não está com ele está contra ele, quem não é do seu povo não é povo, né? É uma ideia de democracia profundamente autoritária, por paradoxal que seja essa expressão, porque é a ideia de uma democracia em que apenas aqueles que pensam igual, em que se comportam igual, que têm exatamente as mesmas crenças, as mesmas ideias, é que pertencem ao povo que pode participar desse jogo democrático, nesse entendimento do Bolsonaro. E aí, consequentemente, todo mundo que está fora não merece ser levado em consideração. O resultado, claro, não é só apenas uma postura excludente, autoritária, prepotente, arrogante desse tipo de liderança política e do movimento que essa liderança carrega, mas é também a dificuldade que tem de ampliar o seu eleitorado. E a gente vê que isso tem implicações que apontam para uma muito provável derrota eleitoral do Bolsonaro nesse ano. Eu acho que é importante, de qualquer maneira, aguardar as pesquisas que devem sair até o final da semana. A gente sabe que tem Datafolha no final de semana, né? Deve sair IPESP, enfim, uma série de pesquisas para verificar um pouco o impacto que essas manifestações do dia 7 de setembro tiveram na percepção do eleitorado. Né, se foi um impacto mais positivo ou mais negativo. Porque, ao mesmo tempo, claro, que mostra força junto a esse povo que o apoia, esse povo específico, que fique bem claro aqui, pode, na realidade, até pelo montão de ilegalidades que foi cometido, acabar afastando outros. Né? Outras pessoas podem falar, olha, esse presidente não tem compostura, ele na realidade não respeita a separação entre o que é partidário e o que é do Estado, o que é do interesse comum e, portanto, enfim, não merece o meu apoio. Vamos ver se na realidade deu mais certo ou deu mais errado. Não dá para a gente vaticinar isso também com toda certeza. Eu gostaria de esperar até sexta-feira, sobretudo o Datafolha, para ver o que vai aferir em relação ao impacto dessas manifestações de ontem, que pode até não ser a rigor nenhum, né? De repente fica tudo exatamente como estava. Quem já não gostava continua não gostando, né? Quem estava com o Bolsonaro não vai também achar um problema isso que ele fez ontem, porque perde outras coisas que ele fez, nem é o pior, né? Para quem deu de ombros para a mortalidade brutal que nós tivemos na pandemia, né? Que permitiu que a gente beirasse aí os 700 mil mortos, né? Que postergou a compra de vacina, permitiu corrupção na vacina. Bem, o que é aí uma manifestação roubando, sequestrando o 7 de setembro do bicentenário da independência? A rigor não é nada. Então, muita gente aí que até hoje não se tocou do perigo e do dano que o Bolsonaro representa para o país, não acho que é agora que vai se aperceber disso.
Agora, Cláudio, o que eu acho impressionante é esse instinto, né? Como aquela fábula do escorpião que atravessa ali o rio e acaba picando, né? E afundando junto. Mas é esse instinto de Jair Bolsonaro de ser misógino. Né? É impressionante, ele não consegue esconder isso, porque no debate ele foi, segundo a sua própria campanha, com a intenção, ali teve até uma pergunta para atrair pelo menos as mulheres de um setor mais conservador da sociedade, aquelas que se preocupam ali com a família, mas ele chega e agride a jornalista Vera Magalhães. Ontem também ele chega, fala ali da Michelle, invocando essa questão da família tradicional, tal, fala que os solteiros devem procurar uma princesa para serem felizes como ele, e de repente solta aquele negócio ali do imbrochável, um momento constrangedor com o presidente de Portugal ao lado. E eu fico imaginando, Cláudio, essa mulher que ele quer ali conquistar o voto, né, da família conservadora, eu acho que as supostas ereções do presidente não vão ser um tema na mesa de jantar ou de almoço de uma família conservadora. Então é impressionante como essa misoginia dele fica tão exposta, o machismo, e ele não consegue chegar nesse segmento, né, Cláudio? Não consegue. Acho que até afasta esse segmento, né? Eu vi alguém brincando, agora eu não vou conseguir dar o crédito devido a quem teve esse estado de espírito para lembrar disso, mas são ereções não auditáveis, né? Essa do presidente da República. Ele se gaba disso. Acho que quem fica falando tanto disso, né, precisa dizer com tanta necessidade, é porque talvez não seja, assim, digamos, tão seguro, né, da sua própria sexualidade, da sua própria masculinidade, da sua própria virilidade. Senão, não precisava ficar dizendo à torta e à direita, enfim. E faz isso logo depois de beijar a sua esposa, ou seja, um ato, além de tudo, de uma deselegância profunda, que não é um ato que cabe a um presidente da República. Mas, enfim, o que é mais uma flecha para São Sebastião, né? O Bolsonaro está o tempo inteiro cometendo esse tipo de transgressão. Agora, eu acho que afasta outras mulheres, né? Que mulher gostaria de ser submetida àquela situação que o presidente submeteu sua própria esposa naquele momento? Né? Ser exposta dessa forma como objeto sexual do imbrochável. Né? Eu acho que, enfim, o presidente mostra quem realmente é, né? E mostra não só nessa ideia, né, de imbrochável, né, de que mulheres estão ali para lhe servir, sexualmente, inclusive, mas mostra quando ele não aceita qualquer tipo de questionamento que venha de mulheres, e no caso isso sempre aparece por meio das jornalistas. Tanto que os ataques que ele faz às jornalistas, você lembrou esse feito contra a Vera Magalhães, a gente teve aquele de alguns anos atrás em que ele questiona lá uma jornalista da então da Rede TV, que dizia que ele contrariava toda a historiografia brasileira ao defender o regime militar, e ele a chamava de analfabeta, né, de imbecil, de coisas do tipo. Ou seja, é esse o presidente da República, não tem a menor consideração por quem quer que seja, e menos ainda tem consideração pelas mulheres. Então vai ser difícil avançar nesse eleitorado, né? Ele já leva uma grande desvantagem, levava já em 2018, conseguiu reduzir isso um pouco lá na reta final, mas era um outro momento, havia um outro clima na sociedade, bem diferente desse clima que nós temos hoje. Eu acho que dessa vez, até pelos seus próprios atos, vai ser muito mais difícil para o presidente Bolsonaro ele reverter a brutal rejeição que ele tem entre o eleitorado feminino. E ontem, aliás, falando de ataques a jornalistas, também essa semana, salvo engano, ele também atacou uma jornalista da Jovem Pan, Amanda Klein. Agora, sim, verdade. É que é tanto ataque que a gente vai se perdendo, né, Cláudio? Não, a gente perde a conta, né? E esse ataque que ele fez à Amanda Klein é um ataque, além de tudo, covarde, né? Porque resolveu apelar para questões familiares dela. E aí, quando ela falou, olha, minha vida particular não está em jogo, o que ele fez foi dizer, não, mas você está questionando a minha. Não, está questionando a aquisição de patrimônio por uma família de políticos. Todos eles com cargo público, e os que não têm cargo público têm vínculos com esses que têm cargo público, com um enriquecimento muito fora do normal. Então, é muito diferente, né, falar das preferências eleitorais eventuais que uma pessoa possa ter dentro da sua família e de aquisições de imóveis com dinheiro vivo feita por uma família de políticos profissionais. Estamos falando de coisas completamente distintas. Mas o Bolsonaro gosta de confundir as coisas. Eu não sei nem até que ponto ele próprio não consegue discernir essas coisas, e os seus eleitores mais fiéis também não conseguem discernir. Ele faz isso o tempo inteiro. É o seu modo de ser. É o modo corrompido de ser. Na verdade, a corrupção
é o modus operandi do bolsonarismo em todas as suas dimensões. Não apenas aquela corrupção, vamos dizer, tradicional, mas é uma visão corrompida do mundo, né, em que, na realidade, o próprio Estado, o próprio governo, né, é tudo extensão dos seus interesses familiares, para os quais ele quer providenciar filé mignon, para lembrar de uma frase que ele disse há um tempo atrás, quando ele pensava em indicar lá o Bananinha, o 03, para a Embaixada do Brasil em Washington. E é por isso que ele reage dessa forma e atacou a Amanda Klein dessa maneira. E a gente poderia aqui listar uma série de outras pessoas que vêm sendo atacadas, inclusive dentro dessa lógica. Aliás, desculpa, só mais uma coisa, Glauco. Ontem mesmo ele cometeu também aquele ultraje, mais um, né, do Bolsonaro, de querer comparar o que seriam primeiras damas melhores ou piores, né? E acabou, na realidade, passando um recibo, né? Porque já reconheceu a Janja como virtual primeira-dama, né, ao querer falar mal dela. Então, na realidade, mostrou aí o receio que realmente tem. E pegando justamente essa comparação ultrajante, como você define mesmo, Cláudio, ele fez vários ataques ali nos discursos ao ex-presidente Lula. E talvez o que tenha sido a mudança foi a resposta do ex-presidente, que veio em formato de vídeo à noite. E dessa vez, né, muita gente até falou a respeito do desempenho do Lula no debate, que ele não atacou tanto Bolsonaro quando foi atacado, mas dessa vez o Lula não só falou algo interessante, inclusive, né? Falou, Bolsonaro não precisa ficar falando da Venezuela, da Nicarágua, compara o seu governo com o meu, né? Chamando ali essa comparação direta entre as duas gestões, Lula e Bolsonaro, mas também cobrou explicações a respeito justamente dessa questão do patrimônio da família, né? Dos 51 imóveis que foram pagos com dinheiro vivo. Você acha que isso indica uma mudança de postura nessa fase da campanha do ex-presidente Lula? Eu acredito que possa sim indicar, né? O Lula estava muito apático, né, no debate da Band Cultura Folha UOL, né? E essa apatia que ele demonstrou ali, talvez até por excesso de cautela, né, por ter procurado ir para aquele debate de forma pouco agressiva, não tentar criar uma situação de, digamos, rejeição ao que poderia ser considerado um comportamento não presidencial, podemos assim dizer, naquele momento do debate. Acho que pecou pelo excesso contrário, né? Acabou ficando realmente muito retraído, jogou muito na retranca. O melhor momento do Lula no debate foi aquela resposta que ele deu à Soraya Tronic, né, quando ela disse que não via o que o governo dele tinha feito. Ele falou, você não vê, mas a sua empregada viu, o seu faxineiro viu, o seu motorista viu, o seu jardineiro viu. Foi uma resposta perfeita. Aquilo é que o Lula, enfim, mostra do ponto de vista da sua capacidade de liderança, como ele é uma liderança de perfil distinto de outros que estão ali postulando o cargo, né? Agora, se ele tivesse tido essa postura em todos os momentos no debate, teria ido melhor. Quando ele adota esse novo discurso, né, que você bem aponta aí, Glauco, nesse pequeno vídeo aí que ele postou ontem à noite, acho que ele mostra uma possibilidade dessa mudança. Vamos ver se confirma. Imagino que sim. Essas coisas são sempre feitas de maneira muito pensada numa campanha. É difícil imaginar que isso tenha sido ali uma situação de improviso e pontual do Lula. Acho que e a própria propaganda, né, que tem sido feita no rádio e na TV, no horário eleitoral gratuito, também já tem mostrado uma agressividade um pouco maior, não no mau sentido da agressividade, mas vou até usar o termo aqui que me parece melhor, assertividade maior da campanha do Lula em relação ao bolsonarismo. E acho que essa mesmo tem que ser a postura, né? Não dá para lidar com uma liderança presidencial e com um governo tão desastrosos quanto esses, tão destrutivos, tão deletérios do ponto de vista do funcionamento do país, da desumanidade que tem, não dá para lidar com eles como se lidaria com adversários normais, né? É preciso lidar com eles como a anormalidade que eles são. E daí essa maior assertividade, eu diria, é imprescindível. Cláudio, tem um livro, inclusive, né, do Ricardo Couto sobre a campanha de 1989, e ali, em dado momento, houve aqueles ataques assim, inomináveis, né, feitos pelo candidato Fernando Collor ao Lula, utilizando ali a Miriam Cordeiro, enfim, um rol de absurdos, né, depois se desvendou ali o que estava por trás daquilo, mas àquela altura o Couto disse que teve uma discussão ali na campanha do Lula a respeito de como reagir, né, e eles tinham ali, obviamente, centenas de
dossiês que tinham chegado a eles, falando ali, inclusive, da vida privada do Collor. Mas aí o Lula falou, não vamos a isso, não vamos chegar nesse nível. E teve até um deputado à época do PT que disse assim, poxa, eles estão na guerra do Vietnã, a gente está em Woodstock, fazendo referência ao Festival de Música Paz e Amor ali. Que é mais ou menos na mesma época. Que é na mesma época. Era na mesma época, exatamente. Só que nesse caso, eu acho que é exatamente isso que você diz, né? Não dá para descer num nível tão rasteiro como esse, né? Eu acho que essa tem sido a opção do Lula. Também ele teve essa postura, por exemplo, quando chegou às mãos do PT o tal dossiê Caimã, que depois revelou falso, e ele não usou aquilo também. Mas é preciso também ter algum tipo de resposta, né? Não pode ficar só sendo atacado, Cláudio. Eu concordo completamente, né? Agora, se você entra no mesmo jogo sujo, o problema é que você também transmite para o eleitorado a imagem de que você tem tão poucos escrúpulos quanto o seu adversário. Acho que, inclusive, essa tem sido uma crítica feita nos últimos dias a certos exageros aí que têm sido cometidos por um aliado da campanha do Lula nesse momento, que é o André Janones, né, que começou a querer apelar para esse mesmo tipo de estratégia, vamos dizer, estratégia Carluxo, para sintetizar, no uso das redes sociais. Não me parece que é esse o ponto, né? Porque, no fim das contas, política é também modo de fazer as coisas, né? Política não é só o resultado, digamos, de uma ação de governo do ponto de vista da política pública entregue lá na ponta, né? Política é também o procedimento que você adota. E quando se começam a adotar procedimentos desse tipo, né, procedimento do jogo rasteiro, jogo sujo, né, você, na realidade, contamina a sua própria política com esse modo de ser, né? Você passa a legitimar que isso seja parte do jogo, né? E isso não pode ser legitimado, não só na campanha, mas depois. Eu diria o seguinte, dá para jogar dentro das regras do que a democracia permite, sem apelar para esse jogo sujo e ainda assim enquadrar o seu adversário. Eu diria até que esse é o modo de fazer isso, né? É mostrar, olha, nós respeitamos as leis, respeitamos a democracia e vamos usar os instrumentos dela para enquadrar esse adversário. Acho que, inclusive, isso tem que ser tomado em conta para ações que vão ser levadas adiante contra o Bolsonaro por todos os abusos cometidos no dia de ontem. Não só no dia de ontem, mas eu estou falando agora especificamente disso, né? Acho muito pouco provável, não há tempo e nem seria prudente que essas ações tivessem seu desfecho antes da eleição. Porque imagina, Bolsonaro, por exemplo, uma candidatura cassada antes da eleição, aí vai falar que perdeu no tapetão, coisa do tipo. Não, deixa ele perder nas urnas, só que depois eu acho que essas providências têm que ser tomadas, inclusive do ponto de vista da sua elegibilidade. Bolsonaro precisa se tornar, logo depois dessa eleição, inelegível por um prazo de 8 anos, né, que é o que a lei prevê, por conta de todas as atrocidades que ele cometeu, né? Isso não pode ficar impune. E eu acho que é essa a regra do jogo que tem que ser usada. Não o jogo sujo, não a criação de mentiras, não é isso que resolve, mas é a severidade da lei aplicada no momento certo. Acho que é isso que tem que ser utilizado. Cláudio, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Jornal Brasil Atual. Lembrando, né, que na sexta para o sábado, à meia-noite, tem um novo Fora da Política Não Há Salvação? Tem sim. E eu falei agora há pouco, né, do meu colega, o Christian Lynch, né, e ele vai estar justamente nesse episódio, né? Ele está lançando um livro agora que se chama O Populismo Reacionário, junto com um colega dele do IESP da UERJ, o Paulo Cassimiro, né? E os dois participaram aí comentando exatamente o que é o tal do populismo reacionário e, evidentemente, né, avaliando esse cenário. A gente gravou ontem à tarde, né, o programa, então já pôde pegar aí os eventos do 7 de setembro, aproveita para falar deles também e sobe tanto para o YouTube como para as plataformas de podcast a 0 hora de sábado ou, como algumas pessoas preferem, meia-noite de sexta. Mas, enfim, na data de sábado, 0 hora, está lá disponível para quem quiser ouvir. Cláudio, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Glauco. Um abraço para você e aí para todo mundo que nos escuta e nos assiste. Abraço. Conversamos aqui com o professor da Fundação Getúlio Vargas, cientista político Cláudio Couto. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.